Outro dia eu vi um maluco que ficou acho que 2, 3 dias na fila da Apple para comprar o iPhone 6S. Aí a pessoa pergunta assim, qual é a grande diferença do iPhone 6S para o iPhone 6, que já é um telefone maravilhoso, é dele que eu estou fazendo essa gravação com vocês. Qual é a grande diferença do iPhone 6S? É um S. Pois é. Aí a gente fica pensando, tudo bem, vai ter, bota uma característica ou outra, mas não é o suficiente para você trocar de telefone. E o que acontece que a gente vê hoje é as pessoas num consumo desenfreado, porque querem consumir, quer comprar um modelo mais novo, tem um celular e troca o modelo. Gente se endividando que não tem como se endividar para comprar um telefone que ele acha que é o melhor telefone. Isso vai acontecer com diversas coisas. E aí a gente pensa, será que as coisas estão começando a ser feitas para não durar? Talvez elas não estejam. Até porque atende à lógica do sistema capitalista, que é você fazer para não durar, porque para comprar outra, para você comprar outra, para você comprar outra, e finalmente você fazer o dinheiro girar, que é a ideia básica da coisa. Então é isso. O tema que vamos trabalhar agora é o mundo consumista e a cultura do descartável. O mundo que quer consumir cada vez mais e a cultura do compra para já trocar logo depois, ok? Vamos lá, um abraço, então roda a vinheta pra gente. Bom, então nós vamos começar a responder aquela pergunta bem básica, que é quem, como e por quê. Esse tema também é um tema muito bom de se trabalhar a relação de causa e consequência. Eu vou dizer para você que ele é um tema que não é que ele não tenha lado bom e lado ruim, na verdade. Ele tem um lado bom, porque se você tem uma ampliação de consumo, você tem um dinheiro que se movimenta mais, uma economia que se movimenta mais, e automaticamente você tem uma geração maior de empregos, você tem uma geração maior de riquezas. Esse é o lado bom, mas eu não sei se o lado bom nesse caso ele ultrapassa o lado ruim, que é você ter uma cultura do eu vou comprar para trocar, né? Aquela coisa do camarada que tem um discurso bacana de contra o capitalismo, mas troca de telefone celular todo ano, anunciando não. Quer dizer, é fake, né? Como diz a garotada, é poser, né? Eu acho que é bem por aí. Bom, vamos lá então. Quem incentiva isso? Bom, na verdade, são grupos econômicos, voltamos àquela questão. As pessoas têm mania de ficar batendo aquela tecla, é a mídia, a mídia, a mídia. Já falei, gente, falar mal da mídia é botar a culpa na janela por causa da paisagem. Ela só mostra o que você já tem, o que você já está dentro, já está consolidado como cultura. A segunda pergunta é, como que eles fazem isso? Bom, o recurso básico é a mídia. As pessoas falam, agora voltamos para a mídia, que é a janela, a paisagem está de fora. Não voltando, não pode botar a culpa na janela por causa da paisagem. É essa questão, a mídia ela veicula isso, ela vai trabalhar com esse processo de vender ideias para que as pessoas consumam e comprem mais coisas em duas situações. Uma, quando o cara que eu citei no início, falando que ficou na fila acho que 2 dias, sei lá, para comprar um iPhone 6S. E depois a mídia, quando sai divulgando isso, botando nas pessoas o desejo de trocar pelo iPhone 6S. Isso vai com tudo, é trocar o carro, é trocar a geladeira, é trocar a televisão por uma televisão que é uma Smart TV, conecta com a internet, etc. Ninguém está imune disso, todos nós temos desejo. Eu já estou um bom tempo doido para comprar uma Smart TV. Mas eu tento me controlar na medida que eu sei até que ponto eu estou sendo manipulado e até que ponto eu preciso de uma. Isso é uma outra coisa. O que a gente precisa e o que a gente quer. São duas coisas diferentes, mas não é assunto para a gente tratar aqui. E a terceira pergunta é, por que, né, que eles fazem isso? Porque eles são do mal? Porque eles são malvados? Porque eles são... Não são nada disso. Na verdade, esse conceito de bem e mal é um conceito até relativamente infantil, sabe? Eu lembro dos meus filhos perguntando, papai, quem é do bem e quem é do mal? Isso não se aplica muito bem a esse caso. Então, na verdade, eles fazem isso porque existe a chamada lógica do capital. O dinheiro tem que circular, porque se as pessoas pararem de comprar porque se consideram satisfeitas com as coisas que têm, o dinheiro não vai circular, vai parar de produzir, vai gerar desemprego e talvez seja pior do que a emenda, do que o soneto, né? Então é isso. As pessoas compram, consomem no sentido de ser descartável para consumir outro. A ideia dentro desse sistema capitalista é essa. Será que isso vai ter fim? Eu não sei. E qual é a consequência disso? A consequência disso ela é bem desastrosa, dessa coisa do consumo, do consumismo e do descartável. Primeira consequência disso é o endividamento.
As pessoas se endividam com as pessoas que vivem parcelando. Então, quando termina a parcela de um celular, troca e faz outra parcela de celular. Quando termina a parcela de um carro, troca e faz a parcela de outro carro. Você tem um endividamento e um comprometimento com um planejamento financeiro maior, que é um planejamento financeiro de 5, 10, 15 anos. As pessoas não acreditam nisso, mas planejar financeiramente não é você planejar para 1, 2, 3 anos. Cara, planejar financeiramente é você planejar para 15 anos, 20 anos para sua aposentadoria. E há um comprometimento direto. Sempre aquela desculpa do, mas eu trabalho tanto, eu acho que eu mereço, isso é muito complicado e isso acaba alimentando esse consumismo. Outra consequência que a gente tem é a perda de noção de valor. Sabe, você tem um trabalho para adquirir uma coisa, adquire um produto, junta dinheiro, etc., adquire uma coisa, e a partir daí você já não dá mais valor nenhum para aquilo. Aquilo já para você não significa mais nada. Porque saiu uma outra coisa mais moderna que aquela coisa. Aí você passa a ter o foco na outra coisa, no outro produto, e o seu passa a não ter tão valor. Então você fica já preocupado em fazer rolo com o que você tem para vender e comprar um novo. Essa perda de valor é uma coisa muito complicada, porque as coisas se tornam descartáveis e nessa medida, com essa perda de valor, com aquilo já não faz mais sentido para você. O interessante é consumir o que vem depois. E por fim, acredito eu que há um dano psicológico significativo nisso também. Esse dano psicológico é decorrente da sensação de você não conseguir comprar, você não conseguir ter. E as pessoas acabarem avaliando o sucesso profissional, pessoal dos outros, em função do que eles conseguiram comprar. Esse dano psicológico eu acho mais terrível. Porque por mais que o cara fale assim, não tô nem aí, pra mim tá beleza, eu não faço questão de nada. Em algum momento ele vai acabar comparando que fulano conseguiu comprar uma casa, fulano conseguiu comprar uma casa maior, fulano conseguiu comprar um carro, fulano trocou de celular. E a gente vive numa sociedade que de uma forma ou de outra, ela pressiona a essa comparação natural e uma sensação de, eu não consegui. Né? Numa sociedade em que o capital tem o valor, a relevância que ele tem como a nossa sociedade, o sentimento de não comprar é quase que um sentimento de não ser. Isso, eu acredito, claro que tem pessoas que trabalham isso muito bem, mas isso não é uma coisa assim que ainda as pessoas lidem com certa facilidade e elas acabam comparando em um determinado momento a outro. O que não se deve fazer numa redação sobre esse tema? Na verdade, existem duas coisas. Uma que você não deve fazer é aquilo que você não deve fazer em todas as outras, que é discurso político. Tá legal, suas ideias são muito bonitas, você é socialmente muito politizado, mas não é o espaço para isso. Ali, o que está sendo pedido a você é a sua capacidade de analisar uma situação, a capacidade de analisar o consumo desenfreado, as razões desse consumo e as consequências desse consumo. É isso que está sendo pedido. Então, guarda seu discurso político para outra situação, para seus amigos, botequim. Lá é o lugar legal de você fazer isso, não na redação do Enem. A segunda coisa que tem que se prestar atenção, que também não se deve fazer, é a danada da lição de moral, que é muito parecido com aquela questão da estética e a saúde que a gente falou. Você não deve trabalhar de jeito nenhum lição de moral com os caras. Não porque isso é errado, porque isso é certo, porque isso é feio, porque isso é bonito. Não é lugar para isso. Ali é lugar para você analisar o fenômeno, analisar o fato e descrever e discorrer sobre o fato. A sua opinião vai acabar passando na maneira como você fala, mas não necessariamente você tem que abrir dizendo aquela questão que as pessoas estão erradas. Vamos parar com isso, ninguém está errado. Na verdade, se aquilo te faz feliz, se aquilo te realiza, você compra. Eu posso considerar um absurdo sair comprando uma televisão por ano porque ela tem um recurso diferente. Mas, se fulano tem o dinheiro dele, a vida dele, da conta dele, quer comprar, o problema é única e exclusivamente dele. E qual é a postura correta nisso? A postura mais adequada nessas situações é você ter prudência, é você avaliar se você precisa consumir aquilo. Nós estamos numa sociedade que perdeu um pouco a dimensão de que se ela precisa daquilo, se aquilo é um luxo, se aquilo é uma necessidade. É essa sociedade que está com esse consumo desenfreado. E a gente, pelo fato de fazer parte dela, não quer dizer que tem que ter a mesma conduta que ela tem. É desenvolver a prudência no consumo, é parar para pensar, eu preciso disso? Isso é um luxo? Isso é uma necessidade? Quando você consegue desenvolver esse discernimento, aí você consegue meio que ficar meio à margem, conseguir fugir um pouquinho desse padrão de consumo, esse padrão de comportamento, que é o padrão que impera na sociedade. É o padrão que impera. E desenvolver essa sensação não é uma coisa fácil. A gente está sempre submetido a essa tentação de comprar. Seja quem seja, vai estar sempre submetido a essa tentação de comprar, o desejo de adquirir.
Bom, esse foi o tema que a gente trabalhou, o tema sobre o mundo consumista e essa questão da cultura do descartável, que é um tema que é bem provável, que também é um dos temas que, que estão dentro da possibilidade de cair no Enem. Espero que se cair esse tema, você consiga se dar bem com as dicas que a gente deu aqui, ok? Um abraço e até o próximo tema comentado. Até mais!